para darmos início à pregação da palavra do Senhor, tá bom? E você que puder compartilhar, compartilhe a live, compartilhe aí o link que eu mandei, né, com outras pessoas, né? Nós queremos desde já agradecer o nosso irmão Ronildo, que tem abrido esse espaço para nós falar do amor de Deus, né? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, queremos agradecer por essa oportunidade, queremos pedir que o Senhor nos dê cobertura, tanto física como espiritual, dê ordem a teus anjos ao nosso respeito para batalhar em favor da nossa vitória, nos auxiliar e neutralizar todo o poder das trevas contra nós. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, também queremos pedir, alcance, Senhor, almas para o teu reino através dessa palavra. Meu Deus, que teu Espírito me dê graça, me dê sabedoria, me capacite para trazer uma palavra do teu coração para o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo coloque a palavra no meu coração, na minha mente, no meu abrir e fechar de boca, aquilo que o Senhor quer que seja ministrado. Que todos sejam edificados, fortalecidos, que a fé do povo seja acrescentada, eles cresçam na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 15. João, abra sua Bíblia, você que está em casa e quer acompanhar. João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 4. João 15, verso 4, que diz assim: Estais em mim, e eu em vós. Jesus, ele quer que nós venhamos estar nele, e ele em nós. Esse é o desejo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo de Jesus é que nós venhamos estar nele e ele em nós. Ele quer ser um conosco, assim como ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu e meu Pai somos um. Assim como o Espírito Santo é um com Jesus e com o Pai, assim Jesus quer ser um conosco. Nós nele e ele em nós. Esse é o desejo do Filho de Deus. É que você venha estar nele e ele em você. Ele continua dizendo: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, a vara de si mesma, a vara só, sem o tronco, sem a árvore, a vara só, ela não pode produzir. Ela precisa da árvore, ela precisa do tronco, ela precisa estar ali para poder produzir. O galho, sem o tronco, ele não irá produzir nada.
quando nós cortamos o galho de uma mangueira ou um galho de um cajueiro e a gente joga ele em determinado lugar, acontece que ele ali vai passar por um processo de murchar, ele vai secar e depois será lançado no fogo. E o Senhor Jesus, ele está nos ensinando aqui, né, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver na videira. A vara, se ela não tiver na videira, ela não produz nada. A vara que está fora da figueira, ela seca, ela murcha, ela seca e depois será lançada no fogo. Não serve para nada fora da figueira, a não ser para depois de seca ser lançada no fogo. Ele continua: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Aí ele compara que assim também nós, se não tivermos nele, não iremos produzir frutos. Para produzirmos, precisamos estar em Cristo. Somente em Cristo é que nós iremos produzir. Somente com Cristo é que nós iremos frutificar. Sem Ele, é como o galho fora da videira. Não vai produzir nada. Para produzirmos, precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. Não, o que Jesus quer dizer é que nós não podemos fazer a obra de Deus, nós não podemos fazer a obra de Deus separadas de Cristo, separados de Cristo. Não podemos, não iremos produzir se Jesus não tiver na nossa vida. Por isso nós precisamos estar nele e ele em nós. É a junção, é a ligação, é a união com ele é que nos faz produzir. Ele está dizendo que o galho sem a videira não produz nada. Ele está dizendo que assim também nós, sem ele, nós não iremos produzir. Precisamos de Cristo para dar fruto para Deus. No versículo 5 ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. E Jesus, ele se compara como uma figueira e ele diz que nós somos as varas, né, ou os galhos dessa figueira, mostrando que nós temos que estar nele, nós temos que estar unido com ele para poder produzir, né? Como aqui no 5 ele deixa bem claro: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se você estiver nele e ele estiver em você, ele está dizendo que não tem como você não dar fruto. Tem que dar, porque se ele está com você, você produz. Agora, se ele não está, você não irá produzir. Somente com Cristo em nossas vidas, no nosso ministério, é que nós iremos produzir para Deus. Sem ele, nós não iremos chegar a lugar nenhum. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, só Jesus pode levar ao Pai. Sem ele, nós não iremos chegar ao Pai. Somente Jesus pode nos levar para o Pai. Sem ele,
nós não iremos chegar no céu nunca. Precisamos de Cristo para entrar no reino de Deus. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Irmão, interessante que não é pouco, é muito fruto, né? É muito fruto, não é pouco. A pessoa que está unido com Jesus, que vive em Cristo, e Cristo vive nessa pessoa, ele produz muito, ele dá muito fruto. Deus vai colher muito fruto dessa pessoa. Deus vai colher muito fruto dessa pessoa. Veja como é importante nós estarmos em Cristo. Veja como é importante nós estar em Jesus, né? Não adianta, irmão, nós querer fazer a obra sem Jesus. Ele mesmo disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, né? Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito do Senhor. Aí Jesus disse que eles iam ser revestidos de poder, e aí sim eles poderiam sair pelo mundo sendo testemunha dele, falando dele, pregando a mensagem, levando o evangelho a toda criatura. Só depois de receber o Espírito Santo é que nós podemos fazer a obra de Deus, porque aí nós vamos estar com ele, né? E com ele a obra de Deus dá fruto. Sem ele, a obra de Deus não produz. É um grande erro nós achar que sem o Espírito Santo nós vamos dar fruto na obra de Deus. É um grande erro, porque não iremos dar fruto sem o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 6, a Bíblia diz que a igreja cresceu abundantemente, a ponto das viúvas ficarem dispersas, sem ter quem cuidasse delas, porque a igreja cresceu muito, né? E os apóstolos foram convocados para uma reunião, e nessa reunião eles determinaram que se escolhesse 7 homens, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles fossem constituídos sobre esse importante negócio que era cuidar das viúvas. Então a gente vê aí que na escolha, esses 7 homens, eles tinham que ter o Espírito Santo, porque para a pessoa produzir, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, a pessoa não produz nada. Pode até fazer, mas a gente não vai ver fruto. A gente não vai ver resultado, né? E a gente vê muito hoje, irmão Ronildo, que muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, mas elas não valorizam a importância de se ter o Espírito Santo. É verdade. Né? E o próprio Davi, quando ele pecou, e ele foi para o arrependimento, ele foi para a oração de arrependimento, e na oração do arrependimento ele pediu para Deus não tirar dele o Espírito Santo. É verdade. Porque Davi sabia que ele não poderia reinar, perdão, ele não poderia reinar sem a presença do Espírito Santo. Tudo que Davi fez, venceu o urso, venceu o leão, venceu Golias, e as guerras que ele travou, todas as vitórias é porque ele tinha o Espírito Santo. Davi, ele produziu muito porque ele tinha o Espírito Santo. E a gente via resultados
no ministério de Davi por causa do Espírito Santo. Verdade. Né, Ronildo? O Espírito Santo ele é fundamental para que a gente venha a ser bem-sucedido naquilo que a gente está fazendo para Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para ser bem-sucedidos naquilo que a gente está fazendo para Deus. E o texto continua, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí nesse texto, Jesus ele é bem claro, né? Que sem ele não adianta fazer. Não adianta. Ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, sem mim não adianta. Pode até fazer, mas a pessoa não terá resultado. Irmão, não adianta uma pessoa trabalhar. O que é que deixa um trabalhador feliz? É o resultado, né, Ronildo? Do trabalho dele, porque como é que a pessoa vai trabalhar e ele não vê resultado, ele vai ficar feliz? É claro que não, ele vai ficar frustrado, porque ele trabalhou e não viu fruto do seu trabalho, né? É como o homem que trabalha na roça, ele faz a derribada, né, do mato, espera a secagem, depois ele queima, né? Ele queima, tem o período da queimagem, né? De queimar aquele mato que está seco, né? Ele queima, bota fogo e depois ele vai juntar, eles chamam de coivara, né? Eles vão juntar a coivara e depois da coivara juntada, toca fogo de novo na coivara, né? Até o chão ficar limpo para ele plantar. Depois que ele planta, que ele vê, né, a lavoura dando fruto, aí ele olha para os frutos e ele vê que o trabalho dele teve resultado. Aí ele traz um cofo de milho verde para casa, um saco de milho verde para casa, uma carrada de milho para casa. Ele tira a mandioca para fazer a farinha. O legume, né? Ele colhe a abóbora, ele colhe a melancia, o meluí, né? Ele colhe a vinagueira. Ele vê o fruto do seu trabalho. Mas quando a gente trabalha e não vê fruto, né? O meu irmão lá em Campinas, né? Ele abriu um trabalho, né? E ele viu o resultado do trabalho, né? E esse resultado é que nos deixa feliz. É esse resultado, você trabalha e você olha e vê os frutos. Isso é que é a recompensa. A recompensa do trabalho é o fruto que a pessoa está vendo. Essa é a recompensa. É você olhar para Ronildo, olhar para a esposa dele, olhar para a filha dele, ver eles na presença de Deus, lutando pela sua salvação. Você vê esses frutos, né? Porque o fruto que a Bíblia fala, Ronildo, é vocês. É as almas, né? Esse é o fruto que a Bíblia fala da obra de Deus. Não está falando de maçã, não está falando de melancia, está falando das almas, está falando de pessoas. É o fruto. É aquele pastor que chega num lugar, não tem ninguém, mas ele começa a trabalhar ali, ele começa a desbravar, ele começa a levar a mensagem de Deus, e daqui a uns anos ele olha e vê uma grande igreja, com muitas almas. Como o pastor Célio está ali agora, aqui no bairro. Isso. Ele vê muitas almas
e ele vê aquelas almas sentadas ali ouvindo ele, e ele olha o fruto do seu trabalho. É o fruto do seu trabalho. Por isso é que nós, que trabalhamos para Deus, nós temos que entender que nós precisamos estar nessa função. Nós precisamos estar unidos com Cristo. Nós precisamos estar alinhados com Cristo. João capítulo 15, verso do 4 em diante. Então, irmãos, a gente vê que Jesus está dizendo aqui, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, se Jesus não estiver com você, esquece. Esquece. Se Jesus não estiver com você, esquece. Ele está dizendo que para dar fruto, ele tem que estar com a pessoa. E para Jesus estar com alguém, a pessoa precisa estar com ele. Eu sempre digo, Ronildo, que Deus está com quem está com ele. Entendeu? Não adianta eu querer que Deus seja comigo se eu não sou com Deus. Não adianta eu querer que Deus ande comigo se eu não ando com Deus. Não adianta eu querer que Deus me escute se eu não escuto Deus. Não adianta eu querer que Deus me atenda se eu não estou atendendo a Deus. Então, a Bíblia diz que dois, eles só andarão juntos se eles estiverem de acordo. Então, Deus só anda com quem está de acordo com ele. Quem não está, ele não anda com essa pessoa. A realidade é que tem muita gente enganada, até mesmo dentro da obra de Deus, né? Não prioriza Deus na vida e quer ter sucesso? Não vai ter sucesso. Para um pastor, para uma liderança, em qualquer área da igreja, criança, adolescente, jovens, senhores, círculo de oração, qualquer área da igreja que você for liderar, para você ter sucesso, você precisa estar com Jesus. E estar com Jesus não é só dizer, eu estou com Jesus. Não, não é só isso não. Porque só falar é fácil. Você tem que viver 24 horas. Você tem que viver unido com Jesus, fazendo a vontade dele. Jesus disse assim, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando. Você quer ser amigo de Jesus? Quero. Mas você está fazendo o que ele manda? Não. Então você não é amigo dele. Ele deixou uma condição para mim ser amigo dele. Qual é a condição para mim ser amigo de Jesus? Fazer o que ele manda. É a condição. Quer ser meu amigo? Faz o que eu mando, né? E muita gente quer Jesus, mas não quer fazer o que Jesus manda. Muitos querem a salvação, mas não querem fazer a vontade de Deus. Está escrito assim, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai está no céu. Você faz a vontade de Deus, você vai entrar no reino dele. Você não faz, você não entra. A condição, Ronildo, para mim entrar no reino de Deus é fazer a vontade de Deus. É obedecer, né? Fazer a vontade de Deus. Se eu estou na igreja, mas eu não tenho a consciência que eu tenho que obedecer, eu vou perder a minha salvação. Eu não vou entrar no reino de Deus se eu não tiver essa consciência que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Aí tem pessoas que dizem, não, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Você está errado. Porque quando nós servimos a Deus do nosso jeito, nós estamos fazendo errado. Porque nós devemos servir a Deus não do nosso, mas do jeito dele. Não é do nosso jeito. Porque eu posso servir Deus de qualquer maneira. E de qualquer maneira Deus não quer. Tem que ser do jeito dele. Tem que fazer como ele manda, como ele quer. Não é do nosso jeito. Porque se fosse para ser do nosso jeito, ele tinha deixado nós no mundo.
tinha deixado nós no pecado. Porque lá nós estávamos servindo Deus do nosso jeito. Os crentes chegavam nas nossas portas, nós pregava para a gente dizia, não, eu já tenho Deus. Bebendo cachaça, matando, roubando, adulterando, traindo, sendo traído. E dizendo que tinha Deus. Não perdia um reggae, uma seresta, um forró. Assim mesmo, morrendo aí é pro céu. E ainda dizia que era salvo, fazendo a vontade do diabo e dizendo que é salvo. Felizmente, muitos estão fazendo a vontade do diabo. Tem pessoas que usam a expressão assim, fulano está do jeito que o diabo gosta. E é mesmo. Essa expressão aí é uma verdade. Tem muita gente que está do jeito que o diabo gosta, né? Fazendo a vontade do diabo. Tem muita gente, ainda diz ainda, não, eu sou salvo. Fazendo tudo que Deus proíbe e dizendo que é salvo. Eu quero te dizer que tu não é salvo não, tu é um enganado. Uma enganada. É uma das funções do inimigo, é enganar. Ele enganou os anjos que estavam lá, todos já salvos, né? Tudo... Pois é, a pessoa está enganada, tá se enganando, né? Achando que fazendo a vontade do diabo, a pessoa está salva. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, o verso 8, diz assim, quem vive no pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se você quiser conferir depois na sua casa, confira. 1 João capítulo 3, verso 8. Né? Quem vive no pecado é do diabo. Está escrito. É a palavra de Deus. Se você não se arrepende dos seus pecados, mas você vive neles, você já tem um dono, e não é Deus. Por isso é que quando Cristo, a primeira mensagem de Jesus foi essa, arrependei-vos. Por que ele manda a gente se arrepender? Porque a pessoa peca. Uma pessoa que não peca, ele vai se arrepender de quê? De nada. Ele não peca. Por que Jesus mandou se arrepender? Por que João Batista pregava? Arrependam-se. Arrependam-se. João Batista, ele mandava o povo se arrepender. Por quê? Porque o povo vivia no pecado. Né? Quem não peca não tem do que se arrepender, mas quem peca tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Né? A mensagem do arrependimento, ela tem que ser pregada. A mensagem do arrependimento, ela tem que ser pregada. E você que está me ouvindo, você que ainda não se arrependeu, se arrependa. Se arrependa. Jesus vai salvar pessoas arrependidas, pessoas que se arrependeram dos seus pecados e abandonaram. A Bíblia diz assim, ó, aquele que peca, confessa e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu confessei, mas você abandonou o pecado confessado ou você continua nele? Continuo. Então você confessou, mas não abandonou. E como você não abandonou, você não alcançou misericórdia. Porque a Bíblia diz que alcança misericórdia quando confessa e abandona, e alcança misericórdia. Você está confessando, mas não abandona, você não alcança misericórdia. Porque do que adianta eu confessar uma coisa se amanhã eu vou estar fazendo de novo aquela coisa que eu já confessei? Aí o diabo diz assim para Deus, ele está confessando, mas amanhã ele vai fazer, está brincando contigo, Deus. Ele está brincando contigo.
Ele está brincando com o Senhor, porque amanhã ele vai fazer de novo. Irmão, e às vezes a pessoa morre nisso, preso naquele pecado que quase todo dia é confessado, mas não tem o abandono. E esse pecado que é confessado e não é abandonado, a pessoa morrer, e Deus o livre, a pessoa chegar a óbito e morrer com esse pecado que não foi abandonado, foi confessado, mas não foi abandonado, esse pecado vai arrastar essa pessoa para o inferno. Esse pecado vai arrastar essa pessoa para o inferno, porque a pessoa confessou, mas não abandonou. E acha que o fato de apenas confessar vai salvar. Não. Só salva se você confessar e abandonar. Aí a Bíblia diz que você alcança misericórdia. Se você confessa, mas passa um mês, passa 2 ou 3, ou até uma semana, ou até 6 meses, um ano, você está lá de novo naquele pecado, pois você confessou, mas não abandonou. Passou um dia sem praticar, mas depois voltou à prática novamente. E sabe o que você está fazendo com isso? Entristecendo o Espírito Santo de Deus. Até o ponto dele chegar e sair de você, e você não ter mais como alcançar salvação. E eu encerro no versículo de número 6. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, sem ele, pode esquecer, querido, você não vai produzir nada. No 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Aí, Ranil, o tanto de gente que está no pecado e não está em Cristo, vai ser lançado fora. Vai ser lançado fora. Tá aqui, eu vou ler, ó. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Aí tem gente que, por causa de uma decepção na igreja, larga Jesus. Larga Cristo. Querido, você tem que entender que quem morreu por você não foi o homem, não foi a mulher, foi Cristo. E a Bíblia nos diz assim, olhai para o homem e sereis salvos, é assim? Não. A Bíblia diz, olhai para mim, Jesus dizendo, olhem para mim e vocês serão salvos. Não olhe para os homens, não olhe para as mulheres, porque eles são falhos. A perfeição só no céu. Agora, porque nós somos falhos, está abrindo brecha para nós viver no pecado? Não. Somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. Somos pecadores, vou repetir, mas não podemos viver na prática do pecado. Por quê, bispo? Porque o pecado nos separa de Deus. Uma pessoa frequenta a igreja, mas ela vive no pecado oculto, escondido, ela está separada de Deus, mesmo frequentando uma igreja, separado de Deus. É como Israel estava em Jerusalém e separado de Deus, porque vivendo no pecado. Quantas das vezes eles não foram levados como cativo, porque eles queriam Deus, mas não queriam deixar o pecado. Deus permitia outra nação entrar lá, vencer eles e levar eles como escravos. Povo de Deus, mas estavam na cidade de Deus, que era Jerusalém, mas não estavam com o Deus, estava separado de Deus. Sendo o povo de Deus, separados de Deus por causa do pecado. Porque o pecado, ele tem essa finalidade de nos separar de Deus. E eu encerro. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Viu?
como uma vara, a pessoa seca, né? A pessoa seca e os colhe depois de seco, será colhido e lançado no fogo e arde. Esse fogo aqui que Jesus está dizendo que a pessoa vai ser lançada, que não tiver nele, as pessoas que não tiver em Jesus vão ser lançadas no fogo. E ele não está falando aqui de fornalha, como Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram jogados numa fornalha de fogo. Esse fogo aqui é o fogo eterno, é o fogo do inferno. Esse menino ele foi jogado numa fornalha de fogo físico, né? Físico, fogo físico. Esse fogo que Jesus está falando aqui é o fogo eterno, é o Hades, é o inferno. E ele disse que lá arde, fogo vai arder, né? E ele está dizendo que as pessoas que não estão nele, serão lançadas nesse fogo. Então você que está na bebida, está no vício, está nas drogas, está no crack, na cocaína, na maconha, no lança-perfume, você que está no adultério, você que está na prostituição, você que está na pornografia, você que está no pecado, você que está na idolatria, você não está em Jesus, você está nessas coisas, você não está em Cristo. E ele está dizendo aqui, aquele que não tiver em mim, vai ser lançado fora, vai ser lançado no fogo. Larga essas coisas e esteja em Cristo. Noé, ele se abrigou na arca. Noé se abrigou na arca. Ele não se abrigou nos vícios, no pecado e no mundo, ele se abrigou na arca. Se abrigue em Jesus. Não fique abrigado em bar, em boca de fumo. Não fique abrigado no pecado. Vai entrar um problema. Em nome de Jesus, tá bom? Se abrigue em Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai, quero agradecer por essa palavra. Alcance multidões com ela. Salve muitas almas e mude a história deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.